Com a palavra, Ricardo Yang, para falar contra o projeto do governo. Senhores vereadores presentes, senhores munícipes que estão nos acompanhando pela TV Câmara, eu quero registrar nessa minha fala os diversos equívocos que estão sendo cometidos nessa casa, numa tentativa quase desesperada de fazer com que o prefeito não falte com a sua promessa eleitoral. Ao buscar proteger o prefeito da sua promessa eleitoral, prefeito que já demonstrou a intenção de recuar da sua proposta inicial, quando reconheceu que o poluidor pagador deve pagar. Mesmo assim, a bancada representante do governo nessa casa tem sido mais ousada que os mais ousados, e eu vou demonstrar aqui na fala que a declaração inicial do líder do governo aqui, de que hoje se acabaria com a inspeção veicular da cidade de São Paulo, é verdade. Não é um substitutivo que procura aperfeiçoar a inspeção veicular. É um substitutivo que acaba com a inspeção veicular. Quando o nobre vereador Arcelino Tato iniciou a sua fala hoje na comunicação de liderança, ele disse: hoje nós vamos acabar com a inspeção veicular. E é verdade, e desavisadamente nós poderíamos dizer que foi um ato falho. Uma parte, nobre vereador, mas temo que não foi. A parte dado. Eu posso esperar, se o senhor quiser terminar seu raciocínio, eu aguardo em primeira vez. Mas você concede uma parte, já que me citou? Sim, o senhor aguarde um pouquinho. Okay. Tá? Uma parte, vereador. Nosso nobre vereador, daqui a pouquinho, vereador Paulo. O nosso nobre vereador, em entrevista hoje à CBN... O senhor não me citou, mas dá para o senhor me dar uma parte? Vou pensar, senhor Valdir. Muito obrigado, nobre vereador. O senhor é muito gentil. Numa entrevista feita hoje pelo vereador Arcelino Tato... Vereador, é que várias questões estão em aberto. Por exemplo, quando que a pessoa começa a fazer a inspeção veicular? Como que vai ser o... A Fabíola Cidral hoje está aqui gravado para quem quiser. O nosso, eu vou reproduzir aqui para ficar claro. O nosso líder de governo disse: essa discussão foi feita o ano passado na campanha e a população aprovou essa proposta e nós fizemos 2 audiências públicas. Não era necessário fazer as audiências públicas, mas eu, como membro da CCJ, falei com o presidente vereador Goulart e aprovamos lá a realização de 2 audiências públicas. Foi amplamente divulgado, a imprensa cobriu, vieram técnicos, vieram ambientalistas, vieram políticos, a sociedade civil organizada, todo mundo colocou a sua opinião. Na verdade, existem alguns setores que são muito apaixonados pelo monopólio, apaixonados por essa empresa aí, que não querem aprovar, mas nós vamos enfrentar esse debate hoje e nós vamos aprovar. Bom, o que a população fez foi votar num prefeito que apresentava um conjunto de propostas, dentre elas a promessa da isenção da taxa. O prefeito não só foi eleito no seu conjunto, como viu que tinha que retroceder na isenção da taxa e manteve a taxa apenas para o reembolso da taxa apenas para aqueles que foram aprovados. Portanto, a população não aprovou essa proposta. As 2 audiências públicas feitas nessa casa essa semana, pequena correção, não convocadas pela CCJ, uma convocada pela CCJ e outra pela Comissão de Política Pública, demonstraram claramente, principalmente a segunda, porque na primeira os vereadores ocuparam 80% do tempo da tribuna, contradizendo o que disse aqui o nobre vereador, que vieram técnicos, ambientalistas, políticos. Nós tivemos que fazer uma solicitação
para que, na segunda audiência pública, os vereadores fossem os últimos a falar, para que realmente a sociedade civil tivesse a oportunidade de se pronunciar. E mesmo assim, mesmo se pronunciando, como nós veremos agora no substituto do governo, nada, absolutamente nada que veio da sociedade civil foi considerado. Portanto, nós estamos vendo claramente que a intenção não é melhorar a expensão. A intenção não é resolver um eventual ônus que a classe média, utilitária, usuária do transporte individual poderia estar tendo. A intenção é acabar com a expensão veicular. Prosseguindo na entrevista, o nobre vereador disse: perdemos mais de 1 bilhão em 4 anos, em recursos que vão embora, porque as pessoas estão licenciando seus veículos na região metropolitana, nos municípios vizinhos. Isso é evasão, isso é dinheiro que deixa de ir para a educação, para o transporte. Espera aí, nós estamos discutindo inspeção veicular ou controle sobre o processo de licenciamento para obter mais 1 milhão de receita para o município de São Paulo. E agora falam em utilizar esse 1 bilhão adicional, que eventualmente viria, porque alegremente aqueles que licenciam os seus veículos fora de São Paulo iriam correr para licenciar em São Paulo e garantiriam à prefeitura 1 bilhão. Isso é, no mínimo, um desprezo pela inteligência da população. Continuando o nosso nobre vereador na entrevista, e prometo que não os cansarei com ela, a oposição não está interessada em mandar um ofício para o governador Alckmin para aprovar o projeto que está parado na Assembleia. Tem que votar lá. Aí nós vamos adequar a lei municipal à lei estadual. Aí vamos ter uma inspeção veicular em toda a grande região metropolitana de São Paulo. Não adianta só fazer na cidade de São Paulo. Tem que fazer em Osasco, governo do PT. Temos que fazer em São Bernardo, governo do PT. Tem que fazer em Santo André, governo do PT. Temos que fazer nas grandes cidades, tem que fazer em Guarulhos, governo do PT. Tem ainda que fazer nos grandes centros. Mas não cita o nobre vereador nessa entrevista que, assim como o nosso nobre vereador Mário Covas acabou de atestar, que existe um projeto de lei federal do PT, de autoria do José Mentor, que não foi votado. Então é interessante esse jogo. O PT municipal culpa o governo estadual, que é da oposição, e nem menciona na entrevista para a população que o governo federal, por iniciativa de um deputado do PT, já tinha feito a proposta federal e fica fazendo esse jogo de empurra e nem ao menos tenta convencer os seus prefeitos do mesmo partido na região metropolitana para fazer um esforço para aprovação estadual. A parte para Gilberto Natalini. Obrigado, vereador Yang. Estou muito interessado no seu discurso, inclusive na entrevista do vereador líder do governo, porque ele disse também nessa entrevista que ele desconhecia a proposta que nós, que da oposição, estávamos fazendo com o nosso substitutivo, que está aqui na minha mão. Desde sexta... Só para ilustrar o quão verdade é o que o senhor diz, desculpe a interrupção, palavras do vereador Tato. A oposição já tem seu substitutivo. Esse substitutivo da oposição ninguém fica sabendo também. Eu estou divulgando pelo menos 90% do que vai ser apresentado. A oposição não apresenta e depois critica que não tem debate. E, vereador Natalini, graças à nossa livre imprensa, eu obtive o substitutivo do governo, porque nem mesmo a assessoria do governo estava disponibilizando o substitutivo até há 15 minutos atrás. Não fosse alguns colegas democratas aqui dentro dessa casa, nós não saberíamos o teor do substitutivo. Vereador Yang, então, eu quero dizer que sexta-feira eu encaminhei, juntamente com o senhor, com o vereador Floriano, com o vereador Toninho Vespoli, com outros vereadores, vereador Polici Neto e outros vereadores, nós encaminhamos, Ari Friedenbach e outros, nós encaminhamos para muitos líderes, inclusive para o líder do governo, a cópia do nosso substitutivo, que está aqui, ó. Está aqui para ser apreciado hoje. Obviamente, se essa maioria esmagadora que o prefeito Haddad tem, né? Antes de ontem eu vi um vereador falar, ou ontem, não, eu estou sempre do lado do governo.
Então, já está uma maioria esmagadora aqui que o prefeito Haddad fez em menos de 3 meses de governo. Uma coisa fantástica. Ideologicamente, parece uma atração de um grande imã mundial que atrai as consciências aqui de 40 vereadores, assim, rapidamente. É um imã, uma coisa brutal, a ideologia. Mas, senhor vereador, eu quero dizer o seguinte... Nós demos, a imprensa teve acesso a isso, nós demos publicidade a isso, inclusive aos vereadores da base governista, porque nós queríamos dialogar para ver se conseguimos chegar num acordo de um substitutivo só. O substitutivo do governo, eu tive acesso à boa vontade do vereador Alfredinho, agora... Dentro da sessão, há poucos instantes atrás, eu tive acesso. Quer dizer, nós vamos votar aqui uma matéria que eu estou estudando, vai dar 1 hora e meia num assunto tão profundo como esse. Nem protocolar. Então, eu vou terminar meu à parte dizendo o seguinte: existem algumas questões aqui que o prefeito tem que tomar cuidado. Porque tem lei, tem hierarquia de lei. A devolução da taxa, ou a restituição, ou a não cobrança, já foi dito aqui pelo vereador Eduardo Tuma, o Ministério Público está questionando o Kassab na Justiça porque ele devolveu, ele foi obrigado a parar de devolver. Aqui, no substitutivo do governo, que eu adquiri há pouquinho tempo, está dizendo o seguinte: a atividade de inspeção dos veículos no município de São Paulo poderá ser realizada por meio de empresas autorizadas, em substituição ao regime de concessão e aos centros de inspeção e certificação de veículos. O nosso substitutivo diz assim, ó: o governo municipal fará concorrência pública, preferencialmente com mais de uma empresa fazendo a inspeção. E outra coisa que tem a diferença, que também vai dar problema, porque contraria o CONAMA, embora foi dito aqui que o CONAMA é um conselho qualquer, que faz o que quer, que a gente é obrigado. CONAMA é órgão de lei, é órgão federal, que tem função. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: aqui, esse substitutivo do prefeito Haddad, ele está contrariando uma resolução do CONAMA, que também vai dar pano para a manga na Justiça. Para encerrar, senhor... Não, por favor, eu estou falando. Não grita na minha orelha, por favor. Depois o senhor fala no microfone. Vou conceder a parte, isso, calma. Depois o senhor fala. Concederei. Mas não grita na minha orelha, eu sou meio... Concederei a parte, por favor, nobre vereador. Encerrando, vereador Yang, encerrando, obrigado pela parte, eu quero dizer o seguinte: a intenção do prefeito é cumprir sua promessa de devolver taxa, e para que isso seja feito, para ele arrumar o dinheiro, que era muito, ele está diminuindo a quantidade de dinheiro e está combalindo a inspeção veicular em São Paulo. Combalindo. Eu quero dizer ao vereador que antecedeu o senhor que Nova York, que é a melhor inspeção veicular do mundo, é anual. Paris é anual. A maioria das cidades dos Estados Unidos é anual, e grande parte da Europa é anual. Por que nós somos anuais e temos que passar para 4 anos, 3 anos, 2 anos, ou seja, lá 10 anos, como está sendo proposto aqui no substitutivo do Haddad? Muito obrigado, senhor vereador Yang. Obrigado, vereador Gilberto Natalini. E já passo a palavra para a parte, vereador Paulo. Eu só quero dizer e desmentir de que a oposição, como disse aqui o nobre vereador Gilberto Natalini, não só publicizou o seu substitutivo, como não há nenhuma paixão por empresa alguma. O que o substitutivo que foi apresentado coloca é que a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente selecionará, por concorrência pública, preferencialmente mais de uma empresa ou mais de um consórcio de empresas tecnicamente capacitadas para, por concessão, prestar serviço de implantação e operação dos centros de inspeção veicular. E diz mais, que a vedada presença nas concessionárias selecionadas na forma do artigo 3º dessa lei, de sócios, dirigentes que tenham qualquer tipo de participação ou relação com organizações comerciais que atuem no ramo da manufatura, representação e venda de peças, componentes, fluidos aditivos, bem como prestação de serviços de reparação. Nós não queremos um novo propinoduto na cidade. Não trata-se de defender um monopólio, trata-se de agir com correção com a coisa pública. Não podemos descentralizar uma questão que é tão importante para a população de São Paulo,
não dando as condições necessárias para isso. E as condições são licitação, concessão por licitação e empresas de objetivo específico. Daqui a pouco, depois da parte que eu darei ao nobre vereador Paulo, eu direi para vocês o que está no substitutivo da empresa, do governo em relação à empresa. E vocês vão ver o que é precarização. O que é precarização? Quando corremos, inclusive, o risco de, além de propinoduto, má-fé no cumprimento dos contratos. Mas, nesse momento, eu concedo a parte ao nobre vereador Paulo Fiorilo. Muito obrigado, vereador Ricardo Yang. Eu primeiro gostaria de dizer que em nenhum parágrafo, nem do projeto votado em primeira discussão, nem no substitutivo que a imprensa passou para o senhor, portanto, não é o substitutivo ainda acabado, diz que a inspeção vai acabar. O senhor faz uma afirmação, na minha opinião, equivocada. A afirmação foi do seu líder. Não, o senhor reafirmou. O senhor disse, o líder falou, é isso mesmo. Então, depois? Eu queria só reestabelecer aqui, quero reestabelecer aqui a verdade. Nem no substitutivo, nem no projeto que o senhor tem em mãos, está dito que o PT ou o governo PT quer terminar com a inspeção. O que se discute é a taxa e a periodicidade do uso e a forma como vai ser feito. Segundo, vereador Ricardo, o senhor disse das cidades do PT. Queria dizer para o senhor que o debate que a gente faz aqui nessa casa, cobrando o governo do Estado, é porque, se não aprovar a lei estadual, nenhum município da Grande São Paulo poderá fazer inspeção veicular. Nem os do PT, nem os do PSDB, nenhum partido que administra uma cidade poderá fazer. Sabe por quê? Porque diz que o governo do Estado precisa resolver aprovando a lei. Quando eu digo governo do Estado, a Assembleia e o interesse do governador. Estou dizendo isso, e já falei aqui, vereador, porque eu trabalhei em Osasco. Osasco aprovou uma lei, mas não pôde implementar. Então, eu queria que o senhor corrigisse essa informação. Não cabe aos municípios, exceto São Paulo, a aprovar a inspeção. Outros municípios não podem. Terceiro, o senhor afirmou que há um problema grave de propinoduto, de descentralização. O debate que nós estamos fazendo aqui, e aliás, que o vereador Eduardo Tuma trouxe para o plenário, é de que, ao cabo do raciocínio dele, é dizer, essa lei não existe, a gente deveria rasgar, ela é inconstitucional. O Ministério Público diz isso, inconstitucional. E nós estamos fazendo um debate aqui pela metade. Sabe por quê, vereador? Nós sabemos, e o senhor também, que o município tem 7 milhões de veículos. 7 milhões. O presidente responsável da Controlar disse isso. 7. Dos 7, só 3 milhões passam pela inspeção. 3 milhões. 1 milhão de veículos circulam aqui que não são de São Paulo. Portanto, nós temos muito mais da metade sem fiscalização e sem controle. O que eu queria dizer para o senhor? Ou nós vamos discutir isso, e ele disse, nós não temos poder de polícia, nós não podemos obrigar que o veículo que não passou faça a inspeção. Portanto, vereador, desculpe, nós não podemos tirar o Estado desse debate. Ou nós aproveitamos esse momento oportuno e trazemos o Estado para o debate para dizer que ele é responsável, sim, para poder ter inspeção, não só em São Paulo, mas na cidade do entorno, ou nós vamos ficar falando, é o governo federal, não pode ser assim. Nós temos que dar atribuições e responsabilidade para os entes. Nobre vereador, vereador Paulo, ainda não, darei daqui a pouquinho, vereador Freire. Daqui a pouquinho. Nobre vereador Paulo, a irresponsabilidade no Estado não permite que o prefeito também seja irresponsável. Muito menos essa casa que representa o povo. Há controvérsia sobre a possibilidade da região metropolitana fazer as suas próprias leis. Agora, independentemente do que faz a região metropolitana, independentemente do que faz o Estado, independentemente do que deixa de fazer a federação, nós temos responsabilidade. E o prefeito Haddad tem responsabilidade sobre isso. Não vamos jogar nas costas do Estado responsabilidade que é nossa. E é isso que está sendo discutido aqui. E quero dizer mais. Se vocês fossem tão responsáveis, primeiro não negariam o substitutivo que foi distribuído para a imprensa. Qual é? Jogo de prestidigitação? Vocês querem que a imprensa acredite num substitutivo para apresentar outro aqui? Ou querem que a gente seja confundido com o que vocês estão propondo? Não, senhor. Graças a Deus, na base de vocês, existem democratas que compartilharam conosco, mesmo talvez, contra a orientação de vocês. Mas nesse substitutivo que o senhor nega, vocês dizem o seguinte, que a atividade de inspeção de veículos em uso no município de São Paulo poderá ser realizado por meio de empresas ao
autorizadas em substituição ao regime de concessão e aos centros de inspeção e certificação de veículos previstos no artigo 2º e 3º dessa lei. Vereador. Quer dizer, vocês querem dar a condição das empresas de concessão, ou mesmo de autoescolas? Vereador. Vocês querem reinaugurar um propinoduto na cidade de São Paulo? Calma, não estou dando a parte. Calma. O senhor me citou, eu queria só divulgar, Eu darei, no momento certo, Então, mas o seu direito de resposta, assim como a precedência do vereador Alfredinho mas o senhor aqui. me chamou de responsável. Não, eu chamei o Vocês não município. podem ser irresponsáveis. Eu chamei o município. Eu queria dizer para o senhor que Por eu não sou favor, vereador responsável. Não dei a parte. Não, Respeite o tempo dos outros não também. dei a parte. Ele dialogou comigo. Você não deu a parte. Eu não dei a vereador. parte. Já foi. Eu quero Caro senhores colega, vereadores. caro colega, que eu tanto respeito e é um dos expoentes de sua bancada, aguarde a sua vez. Prezado vereador, queria uma parte quando for adequado. Pois não. Também Agora, solicito- eu queria dizer, há várias formas de você destruir um sistema. Uma delas é precarizando o sistema de tal forma que ele se torne inócuo. No artigo 5, parágrafo 1º, inciso 2, a periodicidade de inspeção é a seguinte, pasmem. São dispensadas da inspeção os veículos novos nos 3 primeiros exercícios, incluindo o ano em que o primeiro licenciamento foi ou deveria ser realizado. Será bienal, devendo ser realizado no 3º exercício após o ano em que o primeiro licenciamento foi ou deveria ter sido realizado e, a partir daí, exercícios alternados. E anual, devendo ser realizado no 9º exercício após o ano em que o primeiro licenciamento foi ou deveria ter sido realizado e, a partir daí, em todos os anos seguintes. Na impossibilidade de retornar a taxa para o poluidor pagador, simplesmente se suspende a inspeção por 3 anos e se faz a inspeção por anos alternados a partir desse 3º ano. Aí eu pergunto para vocês que são responsáveis, extremamente responsáveis, a lei das mudanças climáticas da cidade de São Paulo, de agosto de 2009, diz que nós temos que reduzir 30% das nossas emissões. Não conseguimos. Nós deveríamos ter reduzido nessa data já 20%. Não conseguimos. E vocês sabem qual é a principal razão da nossa emissão de gases de efeito estufa? Automóveis. Esses automóveis que vocês querem devolver à concessionária a responsabilidade e não querem assumir a responsabilidade de verificar a inspeção dos 3 primeiros anos. Ora, parece, na comparação que o nobre vereador Paulo Fiorillo vereador Paulo Freire fez sobre os outros países do mundo, que a qualidade do nosso combustível e a qualidade das nossas montadoras são japonesas ou alemãs. Eu não estou aqui nesse debate para fazer o jogo partidário. Eu estou nesse debate para reafirmar o compromisso que essa casa tem que ter com a qualidade de vida, com a saúde e com os direitos que os cidadãos têm de ter o poder público zelando pela sua saúde e pela sua qualidade de vida. É por isso que eu estou no debate. Não me interessa se essa proposta é da base do governo ou da oposição. Me interessa que nós tenhamos a coragem de mudar sem precarizar. Concedo a parte agora ao nobre vereador Alfredinho. Pois não, Líder muito do obrigado. governo. Nobre vereador, eu ouvi atentamente o senhor com muito argumento, realmente, mas tem algumas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, é que se manter do jeito que está e o que apresenta o substitutivo da oposição, a única empresa que vai poder fazer a inspeção é a controlar. Aonde está isso, nobre vereador? Se você elimina empresas que vendem escapamento, empresa que troca óleo de carro, empresa que vende peça, quem é que vai fazer a inspeção? É controlar. Que é a única que está aí hoje com os equipamentos para poder, que não vende peça, que não vende nada para fazer a inspeção. Segunda coisa, como você desvaloriza as coisas brasileiras, hein? É uma coisa impressionante. Vocês dizem que os carros brasileiros não prestam. O que presta é os europeus, é americano.
Vocês dizem que os trabalhadores brasileiros também não prestam, porque vocês estão dizendo que as montadoras não têm qualidade para montar carro. Acabaram de dizer aqui agora. Acabaram de dizer, as montadoras não têm qualidade. Quem monta os carros são os trabalhadores nas montadoras. E eu fui trabalhador de montadora e posso dizer para o senhor que o trabalhador brasileiro ele está tão qualificado quanto o europeu. Porque eu visitei fábricas americanas. Eu visitei quando eu estava na empresa. E nós estamos com a mesma condição e qualificação profissional que eles têm lá. Aqui, uns falam o seguinte, não, porque quem vai pagar a inspeção agora são os pobres que têm carro acima de 9 anos. Não é verdade também. Façam a pesquisa nas regiões mais pobres da cidade e vejam se grande parte dos carros não são novos. Pode ser 1000, popular, mas são novos. Poucos carros hoje são carros que têm acima de 9 anos. Última coisa para encerrar. É preciso... Só tem 3 segundos. Ontem eu fiquei acompanhando o debate lá na audiência pública. E mesmo os técnicos, nenhum me convenceu que melhorou o índice do AC na cidade de São Paulo depois da inspeção veicular. Nenhum me convenceu. Porque ninguém apresentou números lá. E é exatamente porque aqui na cidade, dos 7 milhões de veículos que tem, só 3 milhões fazem a inspeção. E o resto que circula na Grande São Paulo não faz. Obrigado. Então o Estado tem que apresentar uma lei, aprovar uma lei estadual para todos fazerem a inspeção. Obrigado, nobre vereador. Eu talvez não tenha sido claro. Em um momento, por favor, nobre vereador Ricardo Nunes. Por favor. O nobre vereador Alfredinho acabou de demonstrar que existe o interesse por parte de governo de permitir, já que eu li para vocês que o Executivo é que vai escolher, sem licitação, aqueles que farão a inspeção, né? De permitir que oficinas mecânicas e concessionárias venham fazer inspeção. E não diz como vai controlar. O nobre vereador Alfredinho acabou de dizer que mal o governo consegue controlar, porque não tem um dado sobre a questão da qualidade do ar na prefeitura. Esses dados vêm da sociedade civil organizada. Agora, como é que vai controlar oficinas mecânicas? Agora, eu não falo para a plenária, eu falo para o nosso público que está nos assistindo através da TV Câmara. Vocês estão seguros de entregar o seu automóvel para a oficina mecânica, aquela do seu Zé, para fazer a inspeção veicular? Vocês estão seguros de que a mesma concessionária vai fazer a inspeção veicular? Vocês estão seguros de entregar a qualidade do ar de São Paulo, o futuro dos seus filhos, a qualidade de vida dessa cidade, às oficinas mecânicas? Se tiverem, por favor, se manifestem e apoiem a base do governo nesse pleito. A parte para o vereador Orlando. Muito obrigado, vereador Ricardo. Aliás, agradeço antecipadamente, vereador Orlando, por ter sido democrática e republicanamente ter compartilhado o teor da lei que a base do governo estava omitindo aqui da casa. Vereador Ricardo Yang. Muito obrigado, vereador Ricardo Yang, pela gentileza de conceder uma parte. Não aponte o dedo, nobre vereador. Respeito pelo espírito republicano que vem orientando o mandato desse nobre vereador. Muito obrigado, vereador Ricardo Yang. Vereador, eu, considerando a sua trajetória, a sua conduta, a sua postura política, eu observei todo o teu discurso e considero ser oportuno fazer 2 registros. 3 registros, me permita, vereador. Primeiro registro. Eu considero que o processo legislativo, ele é complexo. É da lógica do processo legislativo o diálogo permanente, como fiz com o senhor, quando falei de ideias que inspiravam o substitutivo do governo. E durante este momento, vereador, há um processo de diálogo com lideranças partidárias para construir uma melhor posição. Então, eu creio que o senhor não deveria se surpreender, porque o projeto, o substitutivo apresentado pelo governo, não surgiu do nada. É fruto das discussões, das reflexões. A fixação de prazo, por exemplo, da inspeção veicular, ainda que eu reconheça o direito que o senhor tem de divergir do prazo fixado pelo governo, foi uma reivindicação das audiências públicas. Eu terei que interrompê-lo porque nosso tempo está acabando.
e peço a gentileza de poder completar. Vereador, me permita. Já acabou o tempo. Vereador, Ok. acabou. Ele é soberano sobre o tempo dele. Por favor, pode continuar, vereador Ricardo Yang. Eu gostaria de dizer que, não digo oposição, porque a minha posição nessa casa é de independência e me alio a projetos e não a partidos. Eu sou testemunha que o Gilberto Natalini, que é do Partido Verde, que, aliás, Partido Verde, bancada do Partido Verde. Pela ordem, senhor presidente. Não, mais um minuto. Vai ser difícil explicar o apoio que vocês estão dando a esse projeto. Mas o nobre vereador Gilberto Natalini, ele procurou costurar com vários colegas aqui esse substitutivo. Eu falei com o presidente da casa, eu falei com o nobre vereador Arcelino Tato, falei com o nobre vereador Paulo Fiorino, que eu gostaria que nós nos compuséssemos em torno de um substitutivo que abraçasse as reivindicações de todos, porque nós não estamos tão longe. O que nós não podemos agora, em nome de uma discussão partidária, é chegarmos ao substitutivo que vocês estão apresentando. Conclua. Então, concluindo, nobre vereador José Américo, presidente, eu novamente faço apelo. Não estamos fechados para uma composição em torno do substitutivo, mas rolo compressor, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador.